Hoje eu vou te mostrar 5 sugestões de plantas perfeitas para fazer forrações para jardim. Se tu tá procurando uma planta ideal para fazer forração em um canteiro, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar dessas plantas. Todas essas plantas que eu vou mostrar hoje, elas florescem e são fáceis de cultivar. Todas são cultivadas aqui no meu jardim. Eu sou a Josiele, se tu é novo por aqui, te inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade se tu gosta de plantas. E deixa o like nesse vídeo. E já compartilha também esse vídeo com mais pessoas que gostam de plantas. A sugestão de planta número 1 perfeita para fazer forração no jardim, sem dúvida, é a planta tapete inglês. Vou deixar o nome científico dela aqui. As folhas dela são assim, são folhas pequenas que apresentam mais de uma cor. E as flores são flores rosas, bem pequenas também. E essa planta, como vocês podem ver, ela floresce muito. Eu quero que vocês me contem se vocês já conheciam essa planta. Eu não conhecia essa planta, eu conheci ela alguns anos atrás. Eu acabei encontrando ela bem por aqui, por perto mesmo, que tinha uma ramagem, uma pequena ramagem dela no chão. Olha só como ela fica de forma pendente também. Tinha uma pequena ramagem dela no chão, bem por aqui por perto. Aí eu peguei essa ramagem e plantei aqui. Vou até ver se eu acho algumas fotos para mostrar para vocês do início do plantio dela aqui nesse lugar. Eu vou deixar umas fotos aqui, se eu achar, vou deixar aqui para vocês ver como que era, como que ela se desenvolveu e ficou essa lindeza assim, olha. Olha só como ela se ramifica bastante e ela vai fechando tudo, ela vai cobrindo mesmo a terra. É uma planta ideal para fazer cobertura de solo. Vocês não têm noção a quantidade de mudas que eu já tirei também daqui dela para dar para os conhecidos. E também já plantei ela em outro canteiro que eu vou mostrar depois. Para fazer mudas é só a gente puxar assim, olha, um pedacinho dela que já sai com a raiz. E é super fácil de fazer muda. Puxei aqui um pedacinho para mostrar para vocês e dá de ver que já tem raízes aqui, olha. É super fácil de fazer mudas, é só plantar, colocar em um substrato enriquecido com matéria orgânica que ela já vai se desenvolver super bem. Outra forma de fazer mudas do tapete inglês é através das sementes. As sementes elas caem por aí e já vão nascendo. Esses dias mesmo eu encontrei uma muda dela bem aqui por perto, aqui no gramado, provavelmente caiu a semente daqui e germinou. Essa é uma planta bem resistente. Depois que ela já está bem adaptada, depois que ela já está plantada no local há bastante tempo, como essa daqui, por exemplo, que já está aqui há mais de anos, já está aqui há alguns anos, ela é uma planta que adquire uma certa resistência em relação a regas. Vocês não precisam estar toda hora regando, assim, regularmente, tantos dias por semana. Vocês podem esquecer de regar ela alguns dias que ela vai se manter super bem e vai ficar bem bonita assim. Aqui no inverno eu não preciso regar ela, como tem bastante incidência de chuva, não é necessário fazer rega. Mas no verão, que tem bastante dias que não chove, fica bastante dias sem chover, aí sim, eu faço a rega nela, mas também eu faço assim uma vez por semana, até mais, deixo passar mais dias e ela se mantém super bem, ela não sente, pessoal. Mas se vocês plantarem uma mudinha nova, assim, que vocês recém plantaram, aí sim, aí vocês têm que manter o substrato sempre úmido. Vocês podem plantar o tapete inglês tanto à meia sombra quanto a sol pleno, mas por experiência própria, se vocês plantarem em um local que não vai receber tanto sol, não vai florescer tanto. Aqui antigamente tinha um galpão, então em um lado não pegava tanto sol, florescia bem menos, e no outro florescia bem mais. Então depois que a gente desmanchemos o galpão, agora sim, ela tá florescendo por igual, em todos os lados aqui tá cheio de flores. Ela precisa receber bastante sol para florescer assim desse jeito. Aqui ela recebe mais ou menos em torno de 7 horas ou mais de sol direto por dia. E esse sol é a maior parte das horas mais quentes do dia mesmo. O tapete inglês tem um crescimento rápido se vocês plantarem em um substrato bem enriquecido com bastante matéria orgânica, mas não é uma planta exigente. Aqui eu faço adubação orgânica uma vez ao ano. Aqui tem mais uma forração com tapete inglês. Essa planta vocês podem plantar também ela em vasos, pessoal, só que aí nesse caso vocês vão ter que dar uma atenção mais especial às regas. Vocês não vão poder deixar secar, porque senão aí ela vai sentir. Aqui nessa parte do jardim a gente já consegue ver a segunda sugestão de planta perfeita para fazer forração em canteiro.
Aqui eu fiz uma floreira de cimento, olha só, uma floreira bem grande que vem desde aqui até lá na ponta, é uma floreira bem grandona. Plantei aqui algumas mudinhas da Tradescantia fluminensis e olha só o jeito que ficou. Aqui eu plantei várias espécies de plantas diferentes. Eu fiz uma espécie de cerca viva bem colorida. Tem hibisco, tem pingo de ouro, iresine, tem várias plantas aqui. Quando eu fiz a poda nessas plantas aqui, que estavam mais altas, como os hibiscos, a Tradescantia fluminensis começou a se desenvolver super bem, ela recebeu mais claridade e ela tá gostando muito. Olha só essa folhagem. Olha que linda que tá essas folhagens. Essa é uma planta para ser cultivada à meia sombra, só que eu já consegui observar aqui no cultivo da Tradescantia fluminensis que ela se desenvolve melhor se ela receber um pouco de sol direto. Essas aqui estão recebendo e olha só como elas fecharam, olha só como não está dando aqui de enxergar a terra, de tanto que elas cresceram. Na verdade, o cultivo mesmo da Tradescantia aqui nessa parte está sendo a sol pleno, porque ela está recebendo bastante horas de sol, muitas horas mesmo de sol por dia. Então está sendo um cultivo mesmo a sol pleno. Claro, tem algumas plantas aqui que acabam dando mais um ambiente de sombra para elas, mas pelo que eu já vi, a maior parte das Tradescantias aqui nessa floreira recebem sol direto mesmo. E elas estão se desenvolvendo super bem. Essa parte aqui tá com as folhas mais queimadas, eu acredito que seja por conta do xixi dos cachorros, que volta e meia estão fazendo xixi aqui, então eu acredito que seja isso, que deixou as folhas delas assim mais amareladas. Mas também eu não ligo, ela segue se desenvolvendo e crescendo igual, elas vão acabar fazendo uma cobertura aqui em toda essa floreira, pelo jeito que ela tá crescendo, indo cada vez mais pra cá. Ela vai fechar tudinho aqui. E aqui, pessoal, olha, vou mostrar aqui pra vocês. Pra fazer uma mudinha da Tradescantia é muito fácil. Olha, aqui, por exemplo, tem uma partezinha aqui, olha, eu vou arrancar pra mostrar pra vocês. Olha só. Já sai com a raiz, olha. Desse jeito já sai uma muda pronta. É só plantar em um vaso com um substrato bem enriquecido com matéria orgânica que ela vai se desenvolver bem. Vou plantar ela de novo aqui. Tá bem seca a terra, pessoal. Tá super seca aqui a terra. Mas eu tô esperando chover. Tô esperando chover, que em breve vai chover e já vai molhar e não vou precisar regar. Também pode retirar pequenas estacas para fazer as mudas, porque nos galhos já vão criando raízes. Os próprios galhos já vão emitindo algumas raizinhas e é assim que ela vai se alastrando pela terra. Essas raízes vão se fixando na terra e ela vai cada vez crescendo mais, se desenvolvendo. Vocês podem cortar esses galhos já com as raizinhas e plantar. As Tradescantias são plantas que se mantêm de forma mais rasteira nos canteiros se não tiver alguma planta maior perto delas. Por exemplo, aqui nessa parte, olha só, tem algumas outras plantas aqui como os hibiscos, por exemplo. E aí, o que acontece? Os galhos tendem a subir para cima, buscando a claridade. Esse é um comportamento típico das Tradescantias. Eu vou mostrar nesse vídeo também alguns outros tipos de Tradescantia para vocês verem o comportamento delas. Aqui, pessoal, eu acho que sofreu uma mutação esse galho aqui, olha, porque tem folhas verdes aqui, olha, mas olha essa folha. Tem uma variegação. E aqui nesse canteiro não tem a Tradescantia verde, é só essa fluminensis mesmo. Aqui nesse canteiro tem mais alguns tipos de Tradescantia, e aqui eu tive que retirar algumas plantas por causa do comportamento invasor delas. Olha, tem essa Tradescantia aqui, tem essa outra, tem essa daqui que é a verde, essa tem a folha totalmente verde. Tanto na frente da folha quanto no verso ela é totalmente verde. Aqui tem um outro tipo de Tradescantia, essa que eu plantei faz pouco tempo aqui. Essa, quanto mais sol ela receber, mais roxas as folhas vão ficar. É a coisa mais linda. Já fiz muda dela, plantei em um vaso e vou colocar em um local com bastante sol, depois que ela enraizar bem, para ver se ela fica bem roxa. Aqui tem mais um outro tipo de Tradescantia. Essa tem as folhas bem maior. Bem aqui no meio desse canteiro tinha algumas mudas de dracena, eu tive que retirar elas por causa do comportamento das Tradescantia. Elas estavam invadindo as dracenas, elas estavam subindo e tapando as dracenas. Aqui mesmo, olha a altura que já tá elas aqui, ó, elas subiram toda essa parte aqui, ficaram daquela altura.
Bem aqui nessa parte eu retirei então as mudas de dracena por causa das tradescantias. Então, se vocês forem plantar as tradescantia para fazer uma forração, plantem aonde tem plantas mais altas. Aqui, por exemplo, eu tenho que estar sempre podando aqui na volta dessa planta aqui, que é um evônimo. Eu tenho que estar sempre podando, porque senão ela sobe também e acabam tapando ali o evônimo e ele acaba ficando sem receber luz solar. Essas plantas aqui nesse canteiro recebem algumas horas de sol direto por dia. Aqui nesse canteiro tem mais algumas mudas de tradescantia púrpura e aqui elas estão se comportando de maneira mais rasteira, porque não tem plantas mais altas perto delas que fazem com que elas cresçam mais para cima, tentando buscar mais luz. Aqui elas estão com uma coloração bem roxa nas folhas, porque elas recebem bastante sol. A terceira sugestão de planta para fazer forração para jardim, que eu considero ideal, é esse tipo de cedro aqui, porque ele fecha bem cobrindo todo o solo. Essa planta é uma suculenta, é um tipo de cedro, as folhas são assim, e aqui na pontinha, olha, já está surgindo aqui uma floração que em breve vai crescer mais para cima e vai abrir a flor. A flor é em formato de estrela, então eu acredito que seja conhecido popularmente como cedro estrela. Eu plantei há pouco tempo, mostrei para vocês e olha como já pegaram aqui e já está formando já uma forração. Já que eu estou mostrando aqui essa forração, eu vou aproveitar e vou mostrar o desenvolvimento das bromélias que eu plantei aqui nesse tronco faz pouco tempo. Olha só, aqui tem uma mudinha. Já mudou bastante coisa aqui desde o dia que eu plantei elas, pessoal. Essa daqui já está emitindo aqui uma mudinha, olha só. Não tinha essa mudinha que já está emitindo. Elas sentiram um pouco, olha, principalmente essas. Mas as bromélias são assim, ó, aquelas ali estão secando, mas já emitiu uma brotação aqui. Essa também sentiu bastante, olha, a coloração dela ficou mais enfraquecida. Essa tá bem bonita. Essa já tá florescendo, não tava, olha só. Já tá florescendo. Essa tá adquirindo uma coloração bem bonita também, vai ficar bem rosada. Essa tá linda, tá florescendo. Essa bromélia aqui ficou com as folhas assim bem queimadas. Eu até achei que era por conta do xixi dos cachorros, porque é bem nessa parte aqui de baixo. Mas não é, porque essa outra que tá aqui em cima também, aqui, olha, ficou com uma folha mais marrom, assim. Mas aqui dentro tá vindo folhas novas, bem verdinhas. Essa bromélia aqui, eu esqueci de falar pra vocês no vídeo que eu fiz essa decoração. Essa bromélia, ela é uma bromélia que gosta de ser cultivada mais à meia sombra. E aqui onde elas estão recebendo sol desde cedinho da manhã até umas 2 horas da tarde mais ou menos, sol direto. Essa também já está florescendo. As outras bromélias que eu plantei aqui são bromélias de sol. Inclusive essa bromélia verde também já está adaptada a receber o sol pleno. Talvez aquelas folhas daquela bromélia ficaram queimadas por causa de muito sol direto, até mesmo porque eu peguei elas da floricultura e já plantei direto aqui no jardim. Algumas eu comprei pela internet e elas levaram 6 dias para chegar aqui. Só que quando chegou aqui, acho que 2 dias depois já plantei. O ideal é sempre esperar um pouco mais, deixar elas se adaptarem melhor para depois plantar direto assim no sol pleno. Eu já plantei, porque eu não tenho muita paciência para esperar. Então eu já pego, já quando chego já planto. Aqui tem mais então daquelas mesmas que eu mostrei para vocês, que são aquele tipo de cedro. Olha só, tem 2 floreiras aqui. Nessa parte aqui eles já estão bem grandes, já bem mais alto, porque já vai florescer logo em seguida. Elas já estão emitindo já as hastezinhas floral. Quando não está na época delas florescer, elas se mantêm de forma bem mais rasteira. E quando está chegando, se aproximando da época de floração, elas vão ficando mais altas assim. Depois, quando abre as flores aqui, tudo em formato de estrela, tudo amarelinho, fica a coisa mais linda. Aqui eu tenho que estar sempre podando aqui, ó, retirando essas partes aqui na volta das aleias para elas não invadir as aleias, tanto que elas crescem. Por isso que eu recomendo essa planta para fazer forração de canteiro, porque ela cresce muito rápido, cobrindo toda a terra, fechando mesmo, fazendo uma forração no canteiro. Esse sedum também pode ser cultivado em pequenos vasinhos. Aqui eu plantei 2 mudinhas e olha só como ficou lindo. Fica bem bonito assim também, plantado em vasinhos. Essa é uma planta que gosta de ser cultivada a sol pleno. É bem resistente também, resiste alguns dias sem regas. Olha que lindo que ficou assim essa decoração com elas nos vasinhos, nos pilares.
Uma prova de que essa planta é de muito fácil cultivo e fácil propagação é isso daqui. Olha só, tem um vasinho ali em cima e olha aqui embaixo. Caiu um pedacinho aqui, enraizou e já cresceu. Olha só, faz tempo que tá aqui pelo jeito, pelo tamanho que tá, olha. Tá enraizado e não tem praticamente nada de terra aqui, olha. Aqui é um cimento e ela caiu aqui em cima e se enraizou e cresceu. E pelo jeito vai até florescer aqui. A cor tá diferente de uma para outra, mas é a mesma planta. A quarta sugestão de planta para plantar no jardim e fazer uma linda forração, eu sugiro a calanchoe. Essa é uma planta que ela não se comporta de forma rasteira, mas ela é uma excelente planta para fazer uma linda forração bem colorida, porque ela floresce muito. Ela é uma planta que fica mais ou menos com uma altura de um palmo, mais ou menos de altura. Ela não costuma crescer muito mais do que isso de altura, mas ela costuma crescer bastante para os lados, se espalhar para os lados. Essa é uma planta que ela floresce muito, então para quem gosta de flor e quer fazer uma forração de canteiro assim que fique bem florida, a calanchoe é a planta ideal. E tem várias cores também, eu estou mostrando essa daqui que é uma cor de laranja, mas tem várias cores. Para enxergar as folhas tem que abrir ela assim, senão nem consegue enxergar as folhas quando ela está florescendo, de tanto que ela floresce. Imagina só um canteiro bem grande, cheio dessa planta, formando uma forração mesmo, assim, bem colorida. Imagina só que lindo que fica. Mas essa é uma planta que ela precisa pegar sol. Aqui ela está plantada no pé aqui de uma bougainville, mas não dá sombra aqui nela. O posicionamento do sol aqui é favorável para a calanchoe, ela recebe bastante sol. Essa pega o sol da manhã e um pouquinho de sol da tarde, ela recebe bastante sol. As minhas calanchoe aqui são cultivadas a sol pleno e ao tempo. Elas podem ser cultivadas também em vasos. Não tenham medo de cultivar as calanchoe no tempo, recebendo sol e chuva. Elas são plantas super resistentes, bem resistentes mesmo. Eu já recebi vários comentários de pessoas que ficam preocupadas, achando que não pode cultivar elas ao tempo, que elas não podem receber chuva direto. Elas podem receber, são plantas bem resistentes. Apesar de elas não parecerem resistentes, elas são plantas muito resistentes. Porque aqui no Rio Grande do Sul, no inverno chove muito e no verão é um sol de rachar, então elas suportam bastante calor mesmo, bastante sol forte direto e bastante chuva. O importante é os vasinhos ter boa drenagem, não plantar elas em lugares que ficam encharcados. Vocês podem também plantar as calanchoe para fazer bordadura. E o legal é que como tem bastante cores dela, a gente pode brincar com as cores, fazendo um jardim bem colorido, fazendo uma bordadura bem colorida ou uma forração bem colorida. Aqui eu fiz uma bordadura também com calanchoe. Eu sugiro para vocês, quando vocês comprar essa planta, já plantar direto no chão, porque no chão ela vai se desenvolver muito mais, vai crescer de forma surpreendente que vocês vão conseguir fazer várias mudas depois. Se vocês plantar elas em pequenos vasos ou deixar no vasinho que veio da floricultura, vocês não vão conseguir fazer mais mudas. Ela não vai crescer a ponto de gerar várias mudas para vocês, de vocês conseguir tirar vários galhos, várias estacas e fazer novas mudas. Essa é uma planta que depois que vocês comprar um vasinho e plantar direto no chão ou em um lugar bem grande, ou um vaso bem grande que ela consiga se desenvolver, vocês vão conseguir fazer várias mudas e sair multiplicando ela por todo o jardim. Aqui nessa outra parte do jardim temos então a quinta sugestão de planta para fazer forração no jardim. Essa planta aqui é o boldo, tá florescendo muito agora. É uma planta que costuma florescer bastante. As folhas são assim, olha, são folhas pequenas. Essa é uma planta que cresce muito, muito mesmo. Então, cuidado onde vocês vão plantar ela. As flores são assim, olha, são flores bem bonitas. Eu acho elas bem bonitas. São flores azuis. Essa é uma planta que além de servir como chá, ela é excelente também para plantar no jardim, para ornamentar. Olha que lindo que ficou essa forração aqui ao redor dessa palmeira. Quando eu plantei aqui eram pequenas estacas, eram algumas mudinhas e pequenas estacas que eu retirei lá da horta e plantei aqui. Eu achei que ficou super bonito. Dentro de pouco tempo ela cresce fechando tudo, cobrindo toda a terra mesmo.
mas ela é uma planta que dá bastante manutenção. Vocês têm que estar fazendo podas com frequência para ela não tomar conta de tudo. Aqui eu plantei em um canteiro feito com garrafa PET, mas as garrafas nem aparecem, de tanto que ela cresce e cobre aqui as garrafas. Então eu tô sempre fazendo poda com frequência aqui na borda do canteiro. Para fazer mudas é bem fácil, é só retirar pequenos galhos assim, olha, que vocês já conseguem fazer novas mudinhas. Sempre quando vocês forem fazer a poda nessa planta também, vocês devem tomar um certo cuidado onde vocês vão colocar os galhos que vocês retiraram da poda. Porque se cair um galho no chão, ele vai enraizar e ela já vai sair crescendo, já vai formar uma nova muda. Essa é uma planta para ser cultivada a sol pleno que eu considero ideal para fazer forrações em jardins. Principalmente para quem não tem dinheiro para estar investindo já em plantas caras para formar forrações. Essa é uma planta que, se vocês ganhar um galho, se vocês conhecem alguém que tenha, vocês podem pegar um galinho bem pequeno dela e plantar no chão. E vocês vão ter certeza, pode ter certeza que vai crescer, vai sair se alastrando e vai formar uma forração linda assim como essa. Ela tá cheia de botões ainda que vão abrir, então ela vai ficar muito mais florida ainda. Depois eu mostro em outro vídeo, quando ela florescer bem mais, eu mostro pra vocês em um outro vídeo. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Eu queria ter postado na sexta-feira, só que eu acabei não conseguindo postar por conta que eu levei a Lupita para castrar e acabei saindo da minha rotina e fiquei cuidando dela. Mas essa semana eu vou trabalhar bastante para produzir mais vídeos aqui pro canal. Então, se tu é novo por aqui e gosta de plantas, te inscreve e vem fazer parte dessa comunidade. Um beijo e até o próximo vídeo.